Olá pessoal, a ideia nessa videoaula é falarmos um pouco da questão da pesquisa em relações públicas e retomarmos alguns pontos sobre boas práticas acadêmicas ligadas à pesquisa, mas mais amplo, à produção acadêmica de maneira geral. Bem, os textos para discussão. Dois, eu realmente disponibilizei para vocês com muita facilidade, tá? E o outro também está na internet, mas eu acho que eu nem deixei, mas não tem importância. Ele é um texto mais técnico, que é o Código de Boas Práticas da FAPESP, onde ele vai falar de algumas questões éticas da produção intelectual, focando particularmente em algumas coisas que devem ser evitadas. Já os outros dois textos estão naquele livrinho que eu frequentemente aponto para vocês, são capítulos dele. Um é o da professora Cláudia Moura, o processo de pesquisa em relações públicas, e o outro é um trabalho chamado Pesquisa Qualitativa como instrumento fundamental para relações públicas. Digamos que o primeiro toca em questões mais acadêmicas, mais de produção de conhecimento científico no âmbito universitário, e o outro, embora também tenha bom nível e tenha preocupações como essa, ele vai nos apontar a pesquisa qualitativa como algo importante no próprio ambiente profissional. Então, como sempre, existem zonas de sobreposição entre esses três campos que estamos estudando. Muitas vezes o campo acadêmico vai dialogar com o profissional, evidentemente dialoga com o ensino, enfim, são como que vasos comunicantes. Né? O texto da professora Cláudia Moura vai, antes de mais nada, explicar que o processo de pesquisa em relações públicas e comunicação organizacional é igual a qualquer outro. Ele parte de um certo conjunto de perguntas clássicas. O que pesquisar, por quê, onde, como, e assim por diante. Então, as perguntas, essas questões, acabam sendo sistematizadas em tópicos quando alguém faz um projeto. O tema, qual é o problema, isto é, a pergunta que a pesquisa tenta responder, a justificativa dessa pergunta, por que ela é importante, por que ela é válida de ser feita, os objetivos e depois vai para a metodologia, etc. Bom, eu queria apresentar para vocês, pois eu acho válido, uma estrutura de projeto de pesquisa, etc. Nós podemos dizer que um projeto de pesquisa é quase que quase não, é um gênero acadêmico. Etc. Nós vimos um conjunto de gêneros no passado, o artigo científico, a resenha, o fichamento, e poderíamos ter visto também o gênero projeto. Isto é, um tipo de texto com características específicas, com certo tipo de objetivo que quer comunicar alguma coisa. Bom, pois bem, eu mostro para vocês o modelo que a ECA oferece, sugere para quando os estudantes querem fazer mestrado ou doutorado. Existem outros, e embora muitas vezes a mudança de nomenclaturas, o ordenamento, não chegará a alterar a essência das questões que o projeto toca. Um projeto tem, de fato, que apresentar qual é o seu objeto, a sua justificativa, a sua metodologia, enfim. Então, quando a gente conhece algum modelo, não é difícil adaptá-lo em outra circunstância. Bom, mas enfim, falando do modelo da ECA, ele pede uma capa, no qual tem um título, e daí explicando se é para mestrado ou doutorado, a área de concentração. Como vimos no passado, após a graduação, se organiza em termos de área de concentração. Um programa pode ter até mais de uma área de concentração. Eu vou dar um exemplo. É possível que exista algum programa de pós-graduação em comunicação que tenha uma área de concentração em interação midiática e uma área de concentração, interação face a face, a comunicação presencial, enfim. São processos relativamente diferentes e daí um programa pode, numa área de concentração, desenvolver uma especialidade maior, nesse caso do meu exemplo, em mídia ou em processos comunicativos presenciais, interativos.
Daí, dentro das áreas de concentração, vem um nível ainda maior de especificidade, que são as chamadas linhas de pesquisa. Vocês vão ver no, em relação à ECA, que existem várias linhas de pesquisa, e uma das quais as interfaces comunicacionais justamente permitem abriga melhor a pesquisa que é feita na zona de interesse de comunicação organizacional e relações públicas. Bom, depois na página 1 repete o título e daí pede-se um pequeno resumo do projeto. Na parte propriamente textual vai ter uma introdução, onde geralmente o autor contextualiza o objeto, expõe o seu interesse nele, para onde vai, etc. 2. A própria questão do qual é o objeto, né? Qual é o problema da pesquisa, justificando em relação à originalidade e relevância. Muito disso vai ter a ver com a trajetória de determinado autor, pesquisador. Às vezes se trata de dar continuidade a um estudo já feito, se trata de perceber que há uma lacuna no conhecimento que o autor verifica, né? Então, continuando, o projeto ainda tem um quadro teórico de referência, no qual autores vão ser mobilizados para sustentar determinada discussão. Depois se expõe objetivos teóricos, práticos, gerais, específicos. Depois se diz como a pesquisa é feita. É isso que se trata de um item de chamados procedimentos metodológicos. Depois, considerações finais, que são mais opcionais. Às vezes um autor vai dizer que pretende, durante o período de pesquisa, fazer um estágio fora, ou que tem conhecimento de alguma coisa que favorece o projeto. Enfim, são considerações não necessariamente obrigatórias. E pede-se também uma sumarização, uma espécie de prévia de como o autor imagina que a sua pesquisa será organizada em termos de capítulos, tópicos, seções de um texto futuro, né? Esse era o projeto, com mais um item que são as referências bibliográficas. A ECA pede para usar a norma da ABNT, e como nós já vimos bastante isso, né? Não se trata de retomar isso aqui. Só repito, e aí tem essa observaçãozinha, depende do processo, do local para o qual mandamos um projeto, pode ser que a estrutura seja levemente diferente, mas o cerne é isso aí. A Cláudia Moura vai fazer uma discussão sobre os diferentes modos que a gente pode classificar as pesquisas, né? A partir de diferentes critérios. Entre eles, objetivo. Então, nesse sentido, uma pesquisa pode ser exploratória, pode ser descritiva, pode ser descritiva. Uma pesquisa exploratória, geralmente, quando tem pouca produção sobre matemática, então precisa mapear o terreno, saber mais e vai explorar, né? Numa descritiva, o autor vai descrever o fenômeno sem tanta preocupação de teorizar ou explicá-lo. Já a explicativa, evidentemente, tem esse horizonte mais compreensivo. Uma pesquisa pode ser básica ou aplicada, como vimos na discussão de vários autores em relação à pesquisa de relações públicas. Ela muitas vezes vai ter uma preocupação aplicada, conectando aspectos do fazer profissional com um conhecimento acadêmico. Às vezes mais, às vezes menos, claro. Uma pesquisa pode ser classificada em termos metodológicos, isto é, há pesquisas experimentais, que são aquelas, o exemplo clássico é o experimento médico, no qual você tem dois conjuntos, sendo que um vai ser submetido à condição experimental, ao experimento, e vai tomar um remédio, e outro tomará o chamado placebo, né? Só que daí, esse tipo de pesquisa opera pela lógica do chamado duplo cego. Isto é, tanto as populações não sabem quem toma o quê, mas também o pesquisador. Eles dão um jeito para só uma parte da equipe saber, e quem administra não sabe quem toma o quê. Depois que se ocorre o tratamento, né,
verifica-se se no final houve quem tomou o remédio, o que aconteceu, e quem tomou o placebo, o que aconteceu. Evidentemente, se ambos os grupos aconteceu uma situação similar, é porque o remédio não funciona, houve um efeito placebo. Né? Bom, e a pesquisa não experimental, a pesquisa que faz observação sem manipular variáveis. Pode ser qualitativa, quantitativa. Geralmente a pesquisa experimental tem elementos quantitativos. Né? O tipo de questão, biográfica, documental, histórica, levantamento, avaliação, e ela também fala um pouquinho da chamada pesquisação, que é aquela pesquisa que o pesquisador faz junto com os participantes de determinado contexto. Bom, da mesma forma, a autora vai notar que os enfoques, as abordagens mais amplas, poderão ser associadas geralmente a 3 grandes enfoques do conhecimento. Um chamado empírico-analítico, outro chamado fenomenológico e, por fim, o crítico-dialético. Eu posso perguntar para vocês, pois é lícito em termos de a gente relacionar conhecimentos, em que medida cada um desses enfoques estão ligados aos paradigmas sociológicos clássicos. Bem, se a gente vai pensando um pouco, podemos até partir do fim para o começo. O crítico dialético, naturalmente, está ligado ao marxismo e ao autor clássico Karl Marx. O fenomenológico, a concepção sociológica de Max Weber, de tentar captar as coisas em sua essência, que aí é uma grande síntese da fenomenologia. E, por fim, o empírico-analítico ao paradigma positivista, que é marcado pela contribuição do Durkheim, né? O seu empirismo, a sua análise do real a partir dos dados objetivos. Bem, uma pesquisa também terá referenciais teóricos, como a gente já falou, que tem a ver com a pergunta da pesquisa, assim como o jeito com que se escolhe uma amostra, técnicas de pesquisa. Essas 2 dimensões do trabalho vão procurar responder à questão que o pesquisador tem. Desse modo, a Cláudia Moro conclui: a pesquisa a respeito das temáticas de relações públicas necessita de uma integração teórico-metodológica, considerando as interfaces com outras áreas de conhecimento. Essas áreas poderão ser psicologia, economia, administração, marketing, tudo dependerá do tipo de questão ao qual a pesquisa estará ligada. Né? Bom, eu aqui apresento uma pequena síntese de questões fortes da pesquisa quantitativa e pontos menos fortes, fracos, destacando que a pesquisa quantitativa tem muita credibilidade em relação a governantes, gestores, se diz que as pessoas têm mais confiança em números, ela pode generalizar resultados, exemplo disso clássico é a pesquisa eleitoral, né, que você não ouve todo mundo, ouve só alguns, mas consegue generalizar. Nesse sentido, também consegue fazer predição. Você faz a pesquisa hoje e vai imaginar o que vai acontecer. Ela tem um controle maior das variáveis de causa e efeito, permite testar hipóteses, verificar teorias. Por outro lado, em termos agora de pontos fracos, né, ela não é tão boa para refletir as compreensões que existem em determinado meio pesquisado. Né? Ela, digamos assim, é um olhar de fora. E, nesse sentido, é muito afinada ao paradigma positivista. Por isso, o pesquisador pode deixar de aprender aspectos emergentes que não tenham sido previstos antes. Né? O conhecimento poderá também ser um pouco abstrato, difícil de ser aplicado em contextos locais específicos. Agora, quanto a pontos fortes e fracos da pesquisa qualitativa, os dados surgem a partir de categorias mentais dos próprios participantes. Né? Ela permite estudar em profundidade, embora um número limitado de casos. Vai ser útil para descrever fenômenos complexos num âmbito local, permite comparações entre diferentes contextos, poderá ajudar a perceber processos dinâmicos, é mais adaptável às condições e à necessidade dos participantes,
Por outro lado, é mais difícil generalizar, é mais difícil prever a partir de resultados. Nem sempre é fácil testar hipóteses e teorias. O texto tem menos credibilidade em relação a gestores e tomadores de decisão do que o número, né? A coleta e análise de dados geralmente é mais complexa e, eventualmente, o resultado pode ser influenciado mais pela subjetividade do pesquisador. Bom, agora, indo para a discussão do texto da Rosane Santos, ele tem um ponto, eu não vou aprofundá-lo, mas ele tem um ponto que eu acho muito interessante vocês pensarem, que é a discussão da relevância da pesquisa qualitativa no âmbito da pesquisa em relações públicas, particularmente aquela que se volta a contextos profissionais. Bom, eu retomo uma citação feita pela autora da questão da pluralidade das esferas de vida que marcam o contexto contemporâneo. Essa citação pode parecer, num primeiro momento, um pouco, como é que eu diria, hermética. Mas vamos desdobrar essa ideia e pensar por que isso é importante na pesquisa de contextos organizacionais. Pois bem, no mundo vivido e no mundo das organizações, essa pluralização dos contextos, dos públicos com os quais uma organização se relaciona, torna muito importante e relevante perceber as percepções dos fenômenos nos contextos que eles ocorrem, na sua especificidade. Como se disse há pouco, em relação à pesquisa qualitativa, ela é muito boa para aprofundar dentro de contextos limitados. Então, uma organização que quer entender melhor o clima organizacional num certo setor, vai ser muito mais interessante estudar a partir de uma vertente qualitativa essa questão para entender o fenômeno dentro do seu contexto. E outro aspecto muito importante da abordagem qualitativa, a questão de tentar desvendar, compreender subjetividades cotidianos, aspectos que a pesquisa quantitativa tem maior dificuldade. Desse ponto de vista, vai favorecer que, a partir dos tipos de dados que se obtenham, esse aspecto tão importante das relações públicas, que é a construção de relacionamentos, seja planejada e percebida de uma maneira mais forte, até a partir daquilo que não é dito pelos indivíduos, mas é observado num processo de pesquisa. Então, como eu disse, o ponto que me interessava tocar para vocês do texto da Rosane é essa possível importância da pesquisa qualitativa no estudo, na análise, na investigação de contextos relacionados à comunicação organizacional e às relações públicas. Bom, agora eu entro em algumas breves observações, recomendações de condutas científicas que devem ser evitadas. No futuro, quando vocês estiverem fazendo trabalhos que envolvam manipulação de dados, nunca se deve inventar. Nós não somos ficcionistas, você não deve fabricar dado algum. Você deve produzir os dados e procurar não interferir neles a ponto de que se possa dizer que você está colocando palavras na boca de alguém, errando por querer ou não um número, um dado que seja importante. Fabricação, nesse sentido, é um pouco parecida com a ideia de falsificação, né? Que também deve ser evitada. O dado deve poder permitir a avaliação do peso científico que ele tem, ter relação efetiva com a conclusão, enfim, ser credível. Né? Por fim, mais importante, eu diria, nesse momento da vida acadêmica de vocês, é tomar muito cuidado com a questão do plágio. Você tem que realmente, ao evitá-lo, dar o devido crédito aos autores, citar direitinho. Eu comento, já vi TCCs na boca de estarem
sendo defendidos, e daí o orientador pede mais um prazo. Por quê? Porque o aluno foi descuidado em relação ao texto, e há problemas que podem caracterizar o plágio e o trabalho tem que ser refeito. Isso definitivamente não é bom. E o que acontece, gente? Hoje, via internet, existem programas antiplágio que notam facilmente se um texto tem partes copiadas. Além disso, os professores, avaliadores de vocês, às vezes acontece na minha experiência docente, né? Um texto tem um certo estilo, de repente ele muda muito de estilo, e muda muito para melhor. Aí você pega o trecho onde está muito melhor, um pedaço dele, e coloca no Google, entre aspas, vai cair um texto que eventualmente foi copiado. Isso é constrangedor para o professor, para o aluno e para todo mundo. Por outro lado, eu vejo a questão do crescimento, da preocupação com isso, é pelo fato que hoje em dia é muito mais fácil pegar. Né? Eu não acho que aumentou em relação ao passado. Infelizmente, talvez o plágio descuidado, sim. Aquele que a pessoa não teve exatamente intenção, mas fez. Mas o de má fé, antes as pessoas iam em bibliotecas e copiavam, só que não tinha internet. Então, acho que muita coisa acabou passando, cópias, más práticas textuais. Hoje em dia isso é difícil, pois via os programas antiplágio, buscadores, isso aparece. Né? E para vocês terem uma ideia de como esse problema é generalizado, nós, os pesquisadores, em muitas e muitas revistas, somos informados que o nosso texto passará por um programa antiplágio. Né? Para você ver como o problema não é só do estudante de graduação ou de pós, enfim, é do mundo que nós vivemos hoje, no qual temos acesso a muitos textos e facilmente alguém pode, às vezes acontece até do autor que é plagiado, entrar com algum tipo de queixa ou ação contra quem copiou os textos dele. Enfim, são situações realmente muito desagradáveis. Bom, do ponto de vista acadêmico, algo que pega muito em termos da severidade do plágio é que se considera que existe uma recompensa em ser reconhecido pelos outros pesquisadores quando somos creditados, que quem faz o plágio está roubando essa pequena recompensa, está, digamos assim, sendo desonesto em relação ao outro. E daí, digamos assim, se desenvolve uma atitude de cinismo na comunidade científica, na comunidade acadêmica, que não é boa. É isso que essa interessante citação aí desse autor coloca. O plágio mina a confiança e, portanto, não é bom. Se você entrega para o teu orientador um texto com muito plágio do teu TCC, da tua pesquisa, alguma coisa não vai ficar boa se ele descobrir. Né? Bom, o que é importante para concluir é que o remédio é muito simples. Procurar citar o que foi utilizado, com bom senso, porque, por exemplo, você não precisa dizer que a lei da gravidade é do Newton. Aquilo que é de domínio público no área de conhecimento, você pode simplesmente expor. Mas aquilo que dá controvérsia, você tem que dizer de quem vem essa ideia, quem é a fonte. Né? E vocês devem lembrar que a gente falou em outros momentos do curso da questão da falsa paráfrase. Cuidado na feitura do fichamento ao não fazer, não copiar trechos muito literais, absolutamente literais, como se fossem seus. Ou, se copiar trecho literal, deixar muito claro, através de aspa ou algum sinal, que ele é um texto literal. Você poderá perfeitamente usar esse texto literal no seu trabalho. Embora, como a gente falou antes, com bom senso, é feio o trabalho que só tem citação de outras pessoas, né? Mas você usa, citou, não tem plágio algum, então não precisa se preocupar. Né? Então, para concluir, era isso que eu queria falar com vocês nessa aula de hoje, dando um pequeno panorama da questão da pesquisa em relações públicas e tocando em práticas científicas que devemos evitar para não nos expormos a problemas no futuro. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Até!